Sejam bem-vindos, vamos prosseguindo com o curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos. Neste vídeo, queremos abordar o demônio no catecismo atual da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica foi promulgado no ano de 1992 pelo então Papa João Paulo II, depois de 6 anos de intenso trabalho, por uma comissão que não deixou de consultar peritos, teólogos e bispos do mundo inteiro. Isso após o Concílio Vaticano II, que se realizou na década de 60, e com isso sentiu-se a necessidade, de um novo catecismo numa linguagem para os nossos tempos. Bem, é um catecismo bem mais comprido do que os anteriores, bem mais denso, onde as doutrinas são mais desenvolvidas. Por isso também, nesse catecismo, vai aparecer, mais que nos catecismos anteriores, a figura do demônio. Bem, mas sem delongas, vamos aos textos do catecismo. No parágrafo 391, na seção onde se fala do credo e da criação de Deus, que criou as coisas visíveis e invisíveis, fala-se, dos seres espirituais, os anjos, e trata-se da questão da queda dos anjos. Diz o catecismo: por detrás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora oposta a Deus, a qual, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiramente um anjo bom criado por Deus. De fato, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles por si é que se fizeram maus. Aqui se retoma a doutrina clássica da Igreja de que Deus criou todas as coisas boas, inclusive seres espirituais, os anjos e alguns caíram. Não se fala e não se aborda de que modo foi a queda dos anjos. Aqui aponta-se a dimensão da inveja. Alguns textos, como a gente viu, fala em soberba. Aqui traz a dimensão da inveja, mas de qualquer forma o catecismo não desenvolve o que seria essa inveja do que nada. Somente aponta, como também nos textos anteriores do magistério da Igreja. A Escritura fala de um pecado destes anjos. A queda consiste na livre opção destes espíritos criados que, radical e irrevogavelmente, recusaram Deus e o seu reino. Encontramos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais: sereis como Deus. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. Então aqui o texto só continua tratando, dessa questão da queda dos anjos, e aqui traz esse querer ser igual a Deus, o que faz que também se apresente como pecado dos anjos, o orgulho. Bem, continua o catecismo. É o caráter irrevogável da sua opção, aqui dessa opção dos anjos que caíram, e não uma falha da infinita misericórdia de Deus que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Pela própria condição da natureza dos anjos, a sua opção contrária a Deus, ela se cristaliza, vamos dizer assim. Por isso, os anjos caídos não vão, no final dos tempos, voltar à comunhão com Deus como uma heresia antiga ensinava. A sua opção de decidir-se livremente afastar-se de Deus, ela é ratificada eternamente. Então, os anjos caídos continuam sempre caídos e, nesse sentido, condenados, contrários, afastados de Deus. E isto é definitivo. É isso que esse parágrafo está ensinando. Assim como também aqueles que morrem afastados de Deus, a condenação ela é eterna e não por um tempo, porque a pessoa livremente decidiu-se contra Deus. Então, não é Deus que condena, é a própria criação de Deus que na sua liberdade pode afastar-se do Criador. Parágrafo 394, a Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama o assassino desde o princípio e que chegou ao ponto de tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Foi para destruir as obras do diabo que apareceu o Filho de Deus. Destas obras, a mais grave em consequências foi a mentirosa sedução que induziu o homem a desobedecer a Deus.
Então, o demônio exerce uma influência nefasta, né? Uma ação maléfica, que se constitui, por esse parágrafo, na tentação ao próprio Jesus, como também a tentação que seduziu o ser humano a desobedecer a Deus, ou a tentação que seduz o ser humano a desobedecer a Deus, né? Porque ela ainda continua. No entanto, o poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas de qualquer modo criatura, impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a sua ação por ódio contra Deus e o seu reinado em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual e indiretamente também de natureza física a cada homem e à sociedade, essa ação é permitida pela divina providência, que com força e suavidade dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Mas nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Esse parágrafo é muito importante, porque nos fala da ação de Satanás no mundo, apontando que ele não tem um poder infinito, né? Que ele é um puro espírito, que o seu poder limitado não impede a edificação do reino de Deus, que a sua ação de fato causa graves prejuízos, mas o texto diz aqui que a sua ação que causa prejuízos, essa ação e esses prejuízos são de natureza espiritual e indiretamente de natureza física. O que isso significa? Que o demônio não pode agir diretamente na natureza física, somente na dimensão espiritual, e que, portanto, a ação do demônio ela se constitui, sobretudo, na tentação causada ao ser humano e, na medida em que o ser humano, tentado por Satanás, cai no pecado, ele também, pela sua ação má, causa um prejuízo de natureza física, né? Na medida em que alguém que cede à tentação prejudica o outro, às vezes até com violência física, prejudica a natureza, as relações humanas. Será isso que o texto afirma? E nesse sentido, restringe a ação do demônio, do diabo, né, a uma ação física, né? Textos anteriores do magistério da Igreja haviam já condenado, por exemplo, a ideia de que catástrofes ambientais podem ser causadas por demônio, como nós vimos em vídeos anteriores, né? A Igreja não admite esta ideia. Então, a ação do demônio, segundo este parágrafo do Catecismo, seria de natureza espiritual, consistindo, sobretudo, na tentação causada, né, ao ser humano. O Catecismo continua falando sobre, então, a queda agora do homem. Parágrafo 397. Tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança no seu Criador. Abusando da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisso consistiu o primeiro pecado do homem. Daí em diante, todo o pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Neste pecado, o homem preferiu-se a si próprio a Deus e, por isso, desprezou Deus. Optou por si próprio contra Deus, contra as exigências da sua condição de criatura e daí contra o seu próprio bem. Constituído num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, em vez de Deus e não segundo Deus. Então aqui o Catecismo nos apresenta o pecado do ser humano a partir da sedução do diabo, né? E assim o ser humano, querendo ser como Deus, sem Deus, cai no pecado por sedução do diabo. Então aqui se aponta a dimensão da tentação. Isso não isenta a culpa do ser humano. O diabo pode tentar, sugerir, né, como que uma inspiração má, mas o ser humano tem que consentir nisso para cair no pecado. Então, né, a sedução do diabo, a tentação do diabo não elimina a liberdade humana e, nesse sentido, a culpa humana diante, né, da tentação, a queda no pecado. Bem, a partir da queda do ser humano,
Se fala no catecismo de um duro combate, se estabelece um duro combate. A doutrina sobre o pecado original, ligada à redenção de Cristo, proporciona uma visão de lúcido discernimento sobre a situação do homem e da sua ação neste mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu um certo domínio sobre o homem, embora este permanecesse livre. O pecado original traz consigo a escravidão sob o poder daquele que possui um império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada para o mal, dá lugar a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. Então, a igreja nos fala da doutrina do pecado original. O fato de que o pecado entrou no mundo, né, por sedução do diabo, e aqui nós estamos na dimensão ainda de um mistério, né? Historicamente, nós não sabemos dizer como disso, mas podemos de fato perceber que o ser humano tem uma natureza ferida, né? Há no ser humano a dimensão da concupiscência, e nesse sentido, como natureza ferida, tendências para o mal a partir do seu próprio limite. O pecado original que a igreja ensina, que carregamos, não é um pecado de culpa. Alguém pode pensar, mas como pode alguém nascer com pecado original, sendo que uma criança, ela não tem culpa alguma, ela não cometeu um pecado. Aqui, pecado original não é um pecado moral, mas é uma condição existencial do ser humano. O ser humano nasce com uma natureza ferida, que tem tendências para o mal. Isso é a dimensão, né, do pecado original que carregamos. Então, não é um pecado de culpa, uma criança não nasce com culpa, mas nasce numa condição de ausência de graça plena, né? E nesse sentido, com uma natureza ferida que herdamos dos nossos pais. E a gente pode dizer, até socialmente, que nós, né, e geneticamente, que herdamos características positivas, seja genéticas ou seja da própria, né, da própria condição social, como também limites e pecados, condicionamentos, né, tendências negativas. Ou seja, a natureza humana está ferida. Está ferida. Nasceu, né, nessa condição humana pecadora. E essa condição de natureza ferida nos faz, numa linguagem metafórica, estar sob a escravidão, sobre o poder daquele que possui o império da morte, né, sobre o domínio também, né, do diabo. Né? Aqui é uma linguagem metafórica para dizer da condição humana, que há essa natureza ferida no ser humano. Né? No entanto, Cristo vence o império da morte e do diabo através da sua obediência, ou seja, assumindo a natureza humana, mas não caindo no pecado, naquilo que afasta de Deus. Jesus alcança-nos a vitória, né, e nos mostra o caminho. Mas, né, o tema aqui não é falar sobre a salvação, sobre a obra de Cristo, mas estamos falando aqui da questão, né, na temática do diabo e dos demônios, e aqui é importante destacar isso, que essa linguagem da escravidão, do poder, do império da morte, do diabo, em outras palavras, é referido como natureza ferida. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens dão ao mundo, no seu conjunto, uma condição pecadora. Então, há no mundo uma condição pecadora. Nós vamos dizer que, por conta da condição pecadora do ser humano, existe também uma dimensão estrutural do pecado. Hoje se fala do pecado social, né? Estruturas de pecado no mundo. Né? E aí o texto também fala uma condição pecadora do ser humano que pode ser designada pela expressão de São João, o pecado do mundo. Há estruturas de pecado no mundo, né? Por conta e como um reflexo da própria condição de pecado do ser humano. Se a gente pensa nas próprias estruturas, né, da sociedade, em vários tipos de estruturas sociais, há coisas boas, mas há limites, né, que favorecem injustiça, corrupção e tantas outras coisas. Então, existe esse pecado do mundo, né, esse império, e aí em linguagem metafórica, né, de morte, né, império de morte e um domínio do diabo, no sentido de que há nas próprias estruturas do mundo, né, sistemas de morte, de corrupção, de injustiça, de divisão,
né? Por conta e como um reflexo da condição pecadora do ser humano. Óbvio que também há coisas boas, né, nas estruturas do mundo, mas existe, né, essa dimensão, né, do pecado do mundo. Essa dramática situação do mundo que está todo sob o poder do maligno transforma a vida do homem num combate. Então também falar do poder do maligno, no império de morte, né, é falar dessa realidade, dessa estrutura do mundo, dessa condição pecadora, né? E se estabelece um duro combate contra os poderes das trevas, que atravessa toda a história dos homens. Tendo começado nas origens, há de durar. O Senhor nolo disse até o último dia. Empenhado nesta batalha, o homem vê-se na necessidade de lutar sem descanso para aderir ao bem. Só através de grandes esforços é que, com a graça de Deus, consegue realizar a sua unidade interior. Então existe uma condição pecadora do ser humano, que também está à mercê, né, da tentação do diabo. E que, por vezes, diante desta tentação do diabo, o ser humano, na sua liberdade, cai, carregando tendências, né, por conta de uma natureza ferida, de ceder ao pecado e à concupiscência, né? E isso faz com que se estabeleçam estruturas de pecado no mundo, uma condição pecadora, o pecado do mundo, que faz com que o mundo esteja sob o poder do maligno, que age não diretamente, mas indiretamente, causando prejuízos, né, ao ser humano. Resumindo, não foi Deus quem fez a morte, nem ele se alegra por os vivos se perderem. A morte entrou no mundo por inveja do diabo. Então houve, segundo a doutrina da igreja, na queda do ser humano, uma ação, né, do diabo enquanto tentação. Satanás ou diabo e os outros demônios são anjos decaídos por terem livremente recusado servir a Deus e o seu desígnio. A sua opção contra Deus é definitiva e eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Estabelecido por Deus no estado de santidade, o homem seduzido pelo maligno desde o princípio da história abusou da sua liberdade, levantando-se contra Deus e pretendendo atingir o seu fim fora de Deus. Então aqui, né, resumindo esses parágrafos do catecismo, o próprio catecismo, que traz sempre um resumo no final de cada capítulo, sessão, né, nos aponta aqui essa realidade, né, portanto, de Deus que cria tudo bom, no entanto, há o diabo e os demônios que se afastaram de Deus e que tentam o ser humano, seduzem o ser humano a se afastarem de Deus. Como consequência do pecado original, a natureza humana ficou enfraquecida nas suas forças e sujeita à ignorância, ao sofrimento, ao domínio da morte e inclinada para o pecado, inclinação que se chama concupiscência. Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e continua a ser conservado pelo amor do Criador. E é verdade que caiu sobre a escravidão do pecado, mas Cristo, pela cruz e ressurreição, venceu o poder do maligno e o libertou. Então, preciso dizer, Deus criou tudo e viu que tudo era bom. O mundo, na sua constituição física, né, metafísica, é bom na sua essência, né? Quando a gente fala do pecado do mundo, o mundo que jaz sobre o poder do maligno, não é o mundo na sua essência que é bom, mas é para dizer que existem realidades, estruturas de pecado no mundo criado, né? Isso que a igreja ensina. O mundo em si é bom e continua bom e sustentado pelo amor do Criador, mas diante da natureza ferida do ser humano, a partir de relações que o ser humano vai criando, a partir da sua natureza caída e cedendo muitas vezes ao pecado, vão se criando no mundo estruturas pecaminosas. E assim, há essa dimensão do império da morte e do diabo em nossa realidade humana, né? E, de novo, o diabo e o demônio que agem não diretamente, mas indiretamente através da tentação e do ser humano que cai, né? E assim estabelece-se, muitas vezes, entre o ser humano e em estruturas das relações humanas, império de morte, de divisão, de pecado.
O mistério da vida de Cristo, parágrafo 517. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção vem-nos, antes de mais, pelo sangue da cruz, mas este mistério está atuante em toda a vida de Cristo. Toda a vida de Cristo é redentora. A gente costuma dizer que Cristo nos salva pela cruz. A cruz é a expressão maior da salvação, mas que se manifesta em toda a vida de Cristo, porque o que nos salva não é a cruz em si mesmo, enquanto um ato, e o sofrimento ali, não, o que nos salva é o amor manifestado na cruz e que Jesus manifesta em toda a sua vida como aquilo que redime o ser humano, né? Esse amor manifestado por Cristo, que perdoa, que reconcilia, que restabelece relações, né? Assim por diante. Então esse mistério está presente em toda a vida de Cristo, já na sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriquece com a sua pobreza, na sua vida oculta, que pela sua obediência repara nossa insubmissão, na palavra que purifica os seus ouvintes, nas curas e expulsões dos demônios, pelas quais toma sobre si as nossas enfermidades, carrega as nossas doenças, na ressurreição pela qual nos justifica. Toda a vida de Jesus é a expressão do mistério da redenção, né? A sua própria encarnação, a sua vida oculta, a sua simplicidade, a sua humildade, a sua palavra, né? As suas curas, né? A expulsão de demônios que ele realiza segundo a linguagem do Novo Testamento. Nós já estudamos isso em vídeos anteriores, né? O Cristo, enfim, que toma sobre si as nossas enfermidades, carrega as nossas doenças, né? O nosso pecado no sentido que o nosso pecado cai sobre ele mesmo não pecou. E diante do nosso pecado, Cristo que perdoa, que restabelece, que cura, e assim vai nos salvando, né? E nos comunicando salvação. A tentação de Jesus. Os evangelhos falam de um tempo de solidão que Jesus passou no deserto, imediatamente depois de ter sido batizado por João. Impelido pelo Espírito para o deserto, Jesus ali permanece sem comer durante 40 dias, vive com os animais selvagens e os anjos o servem. No fim desse tempo, Satanás tenta-o por 3 vezes, procurando pôr em causa sua atitude filial para com Deus. Jesus repele esses ataques, que recapitulam as tentações de Adão no paraíso, de Israel no deserto, e o diabo afasta-se dele até determinada altura. Também o Jesus que vence o diabo, ou a tentação do diabo, manifesta também ali a salvação, a redenção, né? Que é alcançada pelo Cristo justamente na vitória sobre o pecado e, consequentemente, sobre a morte, né? Então, a vitória de Jesus sobre o diabo, sobre a tentação do diabo, é uma expressão também, né, da vitória de Cristo e da salvação que ele nos traz. Os evangelistas indicam o sentido salvífico deste acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão, que se mantém fiel naquilo em que o primeiro sucumbiu à tentação. Adão caiu. Jesus, como novo Adão, venceu. Jesus cumpre perfeitamente a vocação de Israel. Contrariamente aos que outrora, durante 40 anos, provocaram a Deus no deserto, Cristo revela-se o servo de Deus totalmente obediente à vontade divina. Então, no deserto, Israel murmurou, Israel caiu até na idolatria, né? Jesus se mantém firme. Adão caiu, Jesus, né, venceu. Cristo revela-se o servo de Deus totalmente obediente à vontade divina. Nisto Jesus vence o diabo. Nisso está a vitória sobre o diabo, sobre a tentação e sobre o pecado. Então, vencer o diabo é vencer a tentação e o pecado. Amarrou o homem forte para lhe tirar os despojos. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão suprema, obediência do seu amor filial ao Pai. Também, quando comentamos o Evangelho, comentamos o sentido bíblico, né, das tentações de Jesus. A tentação de Jesus manifesta a maneira própria de o Filho de Deus ser Messias, ao contrário do que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. Porque também os homens, né, tentaram Jesus, tentando fazer um Messias político, né? Rei segundo a lógica deste mundo. Ali é uma tentação que vem através dos homens, né? E Jesus vence essa tentação. Foi por isso que Cristo venceu o tentador por nós. Nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Temos um que possui a experiência de todas as provações, tal como nós, com exceção do pecado. Então, Jesus também foi tentado e venceu. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote, porque conhece as nossas fraquezas. Todos os anos, pelos 40 dias da grande quaresma, a igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto.
né, que combate o diabo, né, combate a tentação, no qual também nós, com Cristo, somos convidados a entrar nesse duro combate, como vimos, né, nesta luta, mas já na certeza da vitória que Cristo alcançou, se tornando para nós caminho e nos dando as ferramentas para também a nossa luta, o nosso combate contra, né, o diabo e a tentação, ou seja, contra tudo aquilo que vem a nós como tentação, que quer nos afastar de Deus, do amor, do bem, etc. Depois o texto fala dos sinais do reino de Deus. Jesus acompanha as suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, os quais manifestam que o reino está presente nele e comprovam que ele é o Messias anunciado. Os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou, convidam a crer nele, aos que lhe dirigem com fé, concede-lhes o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que faz as obras do seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus, mas também podem ser ocasião de queda. Eles não pretendem satisfazer a curiosidade nem desejos mágicos. Apesar de os seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns, chega mesmo a ser acusado de agir pelo poder dos demônios. Então aqui esse parágrafo apenas nos remete ao evangelho, às vezes em que Jesus é acusado de estar possuído por um demônio ou de agir pelo poder dos demônios. Nós já comentamos esses textos nos vídeos em que tratamos sobre os evangelhos. Ao libertar certos homens dos males terrenos da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus realizou sinais messiânicos. No entanto, ele não veio para abolir os males deste mundo, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado. Essa é a maior escravidão, a do pecado, que os impede de realizar a sua vocação de filhos de Deus e é a causa de todas as servidões humanas. A vinda do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então é porque o reino de Deus chegou até vós. Então, a vinda do reino de Deus é a derrota de Satanás, porque o reino de Satanás é o reino do pecado. É o reino onde o ser humano, seduzido, tentado, se deixa levar e estabelece essas estruturas, essas relações de pecado que causam divisão, que semeiam injustiça e tudo mais. A vinda do reino de Deus quer ser justamente a derrota de Satanás. Em Jesus isso se realiza. Nas relações de Jesus estabelece-se salvação, reconciliação, perdão, amor. Jesus estabelece o reino de Deus. Nós somos chamados a continuar o reino de Deus por graça que Jesus dá aos seus discípulos, né, de anunciar, de comunicar este reino. Nessa instituição do reino que Jesus nos traz, os exorcismos de Jesus libertam os homens do poder dos demônios. E aí, de novo, né, remeto aos vídeos em que comentamos os evangelhos. Esse libertar os homens do poder dos demônios, o que significa? Os demônios podem apontar tudo aquilo que faz com que o ser humano não esteja plenamente em si. Tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que afasta o ser humano de si, tudo aquilo que desconfigura o ser humano, que faz estar fora de si, né? E aí as dimensões de enfermidades, de doenças psíquicas, de próprio espírito, e aqui não espírito no sentido de entidade, espírito de divisão, espírito de egoísmo, de fechamento, ou seja, tudo aquilo que desvirtua o ser humano de si mesmo. Então, os exorcismos de Jesus que ele realiza são um sinal do ser humano libertado de estruturas demoníacas, diabólicas, que justamente, né, fazem com que o ser humano não estejam em si mesmo plenamente, né, integrado, redimido, mas de tudo aquilo que oprime e que afasta o ser humano de si mesmo, né, o faz estar fora de si, o faz estar degradado. Né. Os exorcismos de Jesus e as suas curas, de novo a gente lembra, né, que exorcismo e cura se entrecruzam, são sinais, né, desta vitória de Jesus que estabelece o reino. E antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. E é pela cruz de Cristo que o reino de Deus vai ser definitivamente estabelecido. Pela cruz de Jesus, o amor ali manifestado é a total derrota de Satanás.
do príncipe deste mundo. É este amor manifestado na cruz que se mostra em toda a vida de Jesus, mas a cruz é a expressão maior. É esse amor com o qual Jesus acolhe as pessoas oprimidas por enfermidades, oprimida por demônios, ou seja, por situações, por questões que as fazem estar fora de si. É esse amor que acolhe, que restabelece, que derrota o príncipe deste mundo, que vai restabelecendo o ser humano a si mesmo como filho e filha de Deus. E aí vamos vendo acontecer a vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo, que em Jesus se expressa de modo definitivo. Essa vitória é alcançada. E na medida em que estamos em comunhão com Jesus, somos chamados a, ao anunciar esse reino, também vencer, né, o príncipe deste mundo, as estruturas de pecado. Mas isso para nós vai ser sempre um caminho, né, por se fazer. Mas isso é outro tema. Depois o texto nos apresentando Jesus, né, a vida de Jesus, creio, né, em Jesus Cristo, o catecismo está comentando creio, nos fala da dimensão, né, desceu à mansão dos mortos, e aí o parágrafo 635 vai nos dizer: Cristo, portanto, desceu aos abismos da morte, para que os mortos ouvissem a voz do Filho do Homem, e os que ouvissem vivessem. Jesus, o príncipe da vida, pela sua morte, reduziu à impotência aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertou quantos, por meio da morte, se encontravam sujeitos à servidão durante a vida inteira. Desde agora, Cristo ressuscitado detém as chaves da morte e do Hades, e, ao nome de Jesus, todos se ajoelham no céu, na terra e nos abismos. Então, dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos, né, é dizer que Jesus redimiu a morte como, né, a última expressão do pecado é, na vitória de Cristo, vencida. E então, se vence por sua morte, pela sua morte, Jesus vence de modo definitivo o diabo, que tinha o império da morte como consequência do pecado. E aqui não somente a morte no sentido biológico, mas a morte enquanto afastamento de Deus, né? Jesus assumindo a morte, aquilo que aparece como a maior expressão do afastamento de Deus, vencendo a morte, nos apresenta a salvação, né? O ser humano reconduzido à comunhão com Deus, e do qual a morte e nem a morte é a vitória final, é o definitivo para o ser humano. Não, Jesus venceu a morte para nos mostrar que o ser humano é reconduzido à comunhão com Deus. E nesse sentido, o diabo é vencido. De fato, Jesus, não caindo no pecado, sendo obediente até o fim, e mesmo na morte e na cruz, e mesmo ali tentado, né, ao extremo, fiel ao Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Jesus morrendo na cruz, amando até o fim, nos apresenta e nos manifesta a salvação, que vence o império do diabo e da morte e do pecado que afasta de Deus. Na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo confessa que Jesus morreu realmente e que, por ter morrido por nós, venceu a morte e o diabo, que tem o poder da morte. Cristo morto, na sua alma unida à pessoa divina, concedeu a morada dos mortos, desceu à morada dos mortos e abriu aos justos que o tinha precedido as portas do céu. Então, Jesus que manifesta a vitória sobre, né, o diabo, no sentido de que venceu o pecado e a morte, manifestando na sua ressurreição a comunhão definitiva do ser humano com Deus, que havia sido rompida pelo pecado que gera morte. E de novo aqui, morte não no sentido biológico, mas o pecado que gera morte no sentido de um afastamento de Deus. Depois o catecismo nos fala do mistério pascal no tempo da igreja, trazendo a dimensão dos sacramentos e da liturgia. Ao falar da liturgia como obra da Santíssima Trindade, diz o catecismo, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também ele enviou os apóstolos cheios do Espírito Santo, não só para que, pregando o Evangelho a toda criatura, anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos liberta do poder de Satanás e da morte, e nos introduzira no reino do Pai, mas também para que realizassem a obra da salvação que anunciavam mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira toda a vida litúrgica.
né? Então aqui diz bem por cima, né, do Senhor que nos liberta do poder de Satanás e da morte, é uma forma de dizer que nos liberta do pecado que afasta de Deus. Falando do batismo, o catecismo diz: e porque o batismo significa a libertação do pecado e do diabo, seu instigador pronuncia-se sobre o candidato um ou vários exorcismos. E aqui nós vemos que se fala de uma tradição que havia já desde os primeiros séculos, né, da igreja, onde no batismo existe esses exorcismos, que não são exorcismo no sentido de expulsar o demônio que está naquele que vai ser batizado, mas são orações que pedem a proteção contra o maligno. Ele é ungido com o óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe-lhe a mão e ele renuncia expressamente a Satanás. Assim, preparado, pode professar a fé da igreja, a qual será confiado pelo batismo. Esse exorcismo enquanto oração, né, que pede a proteção e manifesta que o batizando não está mais sob o poder do maligno. E dizer, né, que estava sob o poder do maligno significa que aquela pessoa fazia parte das estruturas pecaminosas deste mundo. Mas agora, pelo batismo, né, ele passa para o reino de luz e não mais ao reino de trevas. E essas orações de exorcismos são orações para, de fato, pedir isso, essa graça de que, pelo batismo, possa viver agora a partir dos filhos e filhas de Deus e não a partir das estruturas de pecado desse mundo, os quais são renunciados ao se renunciar a Satanás e suas obras. É isso que significa essas orações de exorcismo. Não se está expulsando uma entidade que está ali naquele que vai ser batizado, como se quem não é batizado estivesse possuído por demônios. Isso aí é mitologia, né? Mas aquele que não é batizado e não vive a partir de Cristo, né, se diz que vive ou pode viver a partir das estruturas de pecado deste mundo e estar, portanto, sob o império do maligno, né? O império do pecado. Mas agora, pelo batismo, deve viver não mais segundo o domínio deste mundo, né, ou do maligno, o império do maligno, mas a partir do domínio de Cristo, né, da luz. E aí o texto vai falar no parágrafo 1673 sobre os sacramentais. E o texto vai dizer assim: quando a igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a ação do maligno e subtraído ao seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus praticou, e é dele que a igreja obtém o poder e encargo de exorcizar. Sobre uma forma simples, faz-se o exorcismo na celebração do batismo. E aqui, o que o texto está dizendo? Que publicamente a igreja pode pronunciar uma oração sobre pessoas ou sobre objeto, pedindo a proteção contra a ação do maligno e subtraindo-a ao seu domínio. Uma oração que se faz sobre alguém, alguém pede oração, pede uma bênção, né? E a gente faz uma oração, o sacerdote faz uma oração pedindo a proteção sobre aquela pessoa, que ela esteja livre, né, do mal, ou sobre um objeto, né? A gente reza sobre um objeto para que aquele objeto possa ser canal de graça para a pessoa, né? E possa afastar também, através daquele sinal sacramental do objeto, né? Que ele pode ser um sinal da presença de Deus que afasta o mal. Então, chama-se isso também de uma oração de exorcismo, né? Óbvio que aqui não é, de novo, exorcismo que expulsa uma entidade, mas é uma oração, vamos dizer assim, de proteção. E aí aqui o texto fala contra a ação do maligno, né? Ou seja, quando, em nome de Jesus, a igreja pede, né, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a ação do maligno e subtraída ao seu domínio. O que é essa ação do maligno e o seu domínio, contra a qual a igreja reza pedindo proteção? Lembramos que em parágrafos anteriores a igreja fala da ação do maligno que causa prejuízo de cunho espiritual e indiretamente, né, de natureza física, né? Então, não é que a ação do maligno haja fisicamente, por exemplo, mas a gente reza para uma pessoa e reza a um objeto,
um sacramento que se torna um sacramental, um sinal, para que, pela graça de Deus, né, a pessoa e esse objeto, e a pessoa que, né, tem e traz esse objeto que é um sinal, possam, pela graça de Deus, estar protegido contra a ação do maligno e o seu domínio. Portanto, do mal, né, a gente reza, né, não nos deixe livrai-nos do mal que nos possa vir. E esse mal vem como? Não uma entidade que causa o mal, mas o mal das próprias estruturas de pecado do mundo. Quando uma pessoa tentada cede à tentação e pode nos fazer o mal, né? Ou o domínio do maligno sobre mim, no sentido das tentações que ele me traz diante das situações da vida, eu posso ceder. Então a gente reza pedindo a proteção contra isso. Será que é isso que o texto quer nos dizer? Na medida em que a gente lemos esse parágrafo, 1673, com o parágrafo, se não me engano, 395 ou 397, que fala da ação do demônio, né, enquanto prejuízo de natureza espiritual e indiretamente de natureza física. Né? E aqui o texto diz, pela bênção e pelo sacramental nós pedimos a proteção de Deus, né? A proteção contra o mal e para que a gente mesmo não caia no mal, cedendo à tentação, ao domínio do maligno. E aqui está uma forma simples de exorcismo, que a gente pode dizer, como também aquela do batismo, em que se fazem orações de exorcismo no sentido de pedir a proteção ao batizando contra as insídias do mal, que podem vir de fora, através das estruturas de pecado do mundo, e de dentro, no sentido da própria tentação. O exorcismo solene, diz o catecismo, chamado grande exorcismo, só pode ser feito por um presbítero e com licença do bispo. E aqui se está falando daquele exorcismo, né, de uma pessoa supostamente possuída por demônio. Né? Então, esse tipo de exorcismo somente feito por um presbítero com a licença do bispo. E aqui, algo interessante, a igreja foi limitando isso. Né? Porque havia, né, padres, isso faziam exorcismo, aquela coisa toda. A igreja foi observando que muito disso não tinha nada a ver com possessão demoníaca, tinha muita doença, histeria, uma porção de coisas. E a própria igreja, a gente lembra dos textos anteriores, dogmáticos, e dos catecismos anteriores, não traz doutrina alguma sobre essa questão de possessão, de exorcismo. E a igreja, né, na medida em que vai estudando, compreendendo muitas coisas, e até porque não se trata de uma questão doutrinária e dogmática, como a gente viu, nada a igreja ensina oficialmente sobre isso, a igreja foi limitando muito sabiamente essa questão do exorcismo. E continua o catecismo dizendo, deve proceder-se a ele com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela igreja. O exorcismo tem por fim expulsar os demônios ou libertar do poder diabólico. E é interessante isso. Tem por fim expulsar os demônios ou libertar do poder diabólico. Né? De novo, a igreja não tem doutrina alguma para explicar o que é uma possessão, de que modo ela acontece, não acontece. A gente viu os textos do magistério, um total silêncio. Né? O que é esse poder diabólico? Como ele se manifesta? A igreja não tem doutrina sobre isso. Né? Mas o exorcismo tem por fim expulsar os demônios ou libertar do poder diabólico. Né? Ou seja, rezar por uma pessoa que se crê, né, perturbada por um poder diabólico, seja de que natureza for. Às vezes a gente está acostumada de uma pessoa possuída estribuchando isso, fazendo uma porção de coisas, uma coisa meio cinematográfica, né, do filme O Exorcista e de coisas assim. Né? Mas isso é uma caricatura. Mais para frente a gente vai tratar da questão, né, do exorcismo, do que seria ou não uma possessão demoníaca. Não há. Também estudamos o Evangelho, né, em vídeos anteriores, e vimos que muitas vezes se confunde a questão de possessão com enfermidade. Né? E a própria igreja não tem uma doutrina expressa sobre isso.
independentemente dessa questão que é importante ter presente aqui, uma pessoa perturbada por algum tipo de mal, por algo nesse sentido, pode pedir a oração da igreja. E o sacerdote, exorcista, né, determinado pelo bispo, com muita prudência vai acompanhar aquela pessoa. A maior parte das vezes, né, vai perceber que se trata de problemas psíquicos, psicológicos, mas vai dar uma ajuda espiritual para aquela pessoa e ao mesmo tempo rezar para que ela seja liberta, né, de um poder diabólico, de um poder do mal, vamos dizer assim. Por enquanto é o que basta dizer nesse vídeo. Como disse mais à frente, nós vamos estudar a questão do exorcismo, o ritual do exorcismo e discutir a questão da possibilidade ou não de possessão, etc. Muito diferente é o caso das doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende de ciência médica. Por isso, antes de se proceder ao exorcismo, é importante ter a certeza de que se trata de uma presença diabólica e não de uma doença. Então, a igreja exige que se tenha um acompanhamento médico, psíquico, psiquiátrico, etc., antes de se proceder ao grande exorcismo, né? Isso é importante. Nem sempre isso é respeitado, né? Mas isso é um outro assunto. Então aqui a gente vê a prudência da igreja com essa temática de possessão e exorcismo, que doutrinariamente, como a gente viu até aqui, a igreja não estabelece nada. Nada. A vida em Cristo. O homem como imagem de Deus. Seduzido pelo maligno desde o começo da história, o homem abusou da sua liberdade, sucumbiu à tentação, cometeu o mal, conserva o desejo do bem, mas a sua natureza está ferida pelo pecado original. O homem ficou com inclinação para o mal e sujeito ao erro. O homem encontra-se, pois, dividido em si mesmo, e assim toda a vida humana, quer singular, quer coletiva, apresenta-se como uma luta, e quão dramática entre o bem e o mal, entre luz e trevas, né? Então, o ser humano tem a natureza ferida, embora traga o desejo do bem. A natureza humana não está totalmente corrompida, como algumas linhas de cristianismo afirmam. Não está totalmente corrompida, mas está ferida, né? Pela sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado e mereceu-nos a vida nova no Espírito. A sua graça restaura o que o pecado tinha deteriorado em nós. Então aqui se fala da necessidade da graça também para essa luta e esse combate que o ser humano não deve travar somente por si mesmo. Depois, comentando os mandamentos, ao comentar o primeiro mandamento, né, contra Deus, se fala da dimensão da idolatria. O primeiro mandamento condena o politeísmo, exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a lembrar esta rejeição dos ídolos. Ouro e prata, obra das mãos do homem, que tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Estes ídolos vão tornar vão o próprio homem. Sejam como eles os que fazem e quantos põem neles a sua confiança. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo que faz viver e intervém na história. E aí o texto continua dizendo, a idolatria não diz respeito apenas a falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. Então, não é só adorar outros deuses. A idolatria, desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses, outras divindades, ou de demônios, por exemplo, o satanismo. Ou também o culto do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro. Tudo isso pode se tornar ídolo, né? Tudo isso pode se tornar um ídolo ao ser humano. Também se condena a adivinhação e a magia. Deus pode revelar o futuro aos seus profetas e aos santos, mas a atitude certa do cristão consiste em pôr-se em confiança nas mãos da providência, em tudo quanto se refere ao futuro, e em pôr de parte toda a curiosidade mausã e a tal propósito. A imprevidência, no entanto, pode constituir uma falta de responsabilidade. Todas as formas de adivinhações devem ser rejeitadas, o recurso a Satanás ou aos demônios, a evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro.
Então, essas práticas devem ser rejeitadas, diz o catecismo. A consulta aos horóscopos, astrologia, quiromancia, interpretação de presságios e de sortes, os fenômenos de vidência, os recursos a médiuns, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo em que há um desejo de conluio com poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só a eles. Então aqui o catecismo somente diz que é uma prática contrária, né, a Deus, é pecado, né? Então, formas de adivinhação, de contato com o demônio, né, ou para ter da parte do demônio alguma interpretação do futuro, para controlar alguma força, como recurso, né, a horóscopo, astrologia, médiums, etc. E os fenômenos que ocorrem nessas instâncias, que às vezes causam curiosidade, isso, né? Que alguns às vezes dizem, olha, né? Então existe isso, ou outros vão dizer, não, quem está agindo nesses lugares são um demônio, e eles é que fazem, e podem também apresentar uma adivinhação do futuro, ou causar um fenômeno assim ou assado. A gente vai estudar mais à frente esses fenômenos também, né? Mas é importante dizer, e aí retomando textos anteriores a este catecismo, que nos catecismos anteriores se fala aqui de superstição. É interessante que essa dimensão, que era apontado no catecismo, em textos anteriores do magistério, aqui somente é apresentado como pecado, né? E superstição significa, é superstição, é vazio, não é realidade, pode ser fraude, pode ser ilusão, uma porção de coisas, né? A igreja dizia isso. Aqui somente diz que é pecado. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Ou seja, né, tentar conseguir uma espécie de poder para algum efeito de modo sobrenatural, seja através de demônios ou de alguma prática, de uma magia, né, a partir de palavras de encantamento ou de objetos enfeitiçados, etc. Tudo isso é contrário à virtude da religião. Então aqui só está dizendo que tais práticas são condenáveis, elas são pecados, né? Também, né, o uso de amuletos, o espiritismo, né, como prática divinatória ou mágica, tudo isso diz aqui é pecado. É interessante, como diz que textos anteriores fala de superstição, de ilusão, de coisas nesse sentido. O texto deste catecismo apenas diz que é pecado. Não se fala se nesses fenômenos, né, da tentativa de utilizar essas forças de magia, disso, se quem está agindo ali é o demônio. O texto não fala nada, como às vezes se apresenta, né? Não fala nada. De novo, repito, em textos anteriores se falava tão somente de superstição, ilusão, fraude. Aqui se diz simplesmente que é pecado, né? Pecado. Recorrer a qualquer tipo, né, de força nesse sentido. Tentar a Deus consiste em pôr à prova, por palavra ou atos, a sua bondade e a sua onipotência. Foi assim que Satanás quis que Jesus se atirasse do templo abaixo para, com isso, forçar Deus a intervir. Então também é pecado não só tentar usar, né, objetos, palavras ou pactos com o demônio para atingir um fim, um efeito sobre alguém por este meio sobrenatural. Isso é um pecado, né? Como também tentar a Deus por algum meio é pecado, né? Tentar forçar Deus a agir segundo a minha vontade, isso é irreligião, diz o catecismo, e um pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Antes é o ser humano que deve se submeter à vontade de Deus e não o ser humano que deve dobrar Deus a si mesmo ou dobrar qualquer tipo de força à sua vontade, né? Tudo isso é pecado e também, como não dizer, superstição. Depois o catecismo, comentando, né, o Pai Nosso aqui no caso, mas livrai-nos do mal, a última petição ao
nosso Pai também está incluída na oração de Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Ela diz-nos respeito a cada um pessoalmente, mas somos sempre nós que rezamos em comunhão com toda a igreja pela libertação de toda a família humana. A oração do Senhor não cessa de nos abrir a dimensões da economia da salvação. A nossa interdependência no drama do pecado e da morte transforma-se em solidariedade no corpo de Cristo em comunhão dos santos. Nesta petição, o mal não é uma abstração, diz o catecismo, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo. É aquele que se atravessa nos desígnios de Deus e na sua obra de salvação realizada em Cristo. Então aqui o texto afirma essa realidade, né, do diabo, do mal, enquanto um ser que também causa o mal, que atravessa, né, que se atravessa no desígnio de Deus, na sua obra de salvação. Então, na obra de salvação de Deus se atravessa o diabo, né, como o maligno, agindo de que forma? Sobretudo pela tentação, como vimos em textos anteriores. Assassino desde o princípio, mentiroso e pai da mentira, Satanás que seduz o universo inteiro. Então ele seduz. Foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo. E é pela sua derrota definitiva que toda a criação será libertada do pecado e da morte. Sabemos que ninguém que nasceu de Deus peca, porque o preserva aquele que foi gerado por Deus, e o maligno assim não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sujeito ao maligno. Então, o mundo sujeito ao maligno é a natureza ferida que muitas vezes cede à tentação do maligno e se estabelece assim no mundo estruturas malignas, estruturas, né, corrompidas, e o império da morte se estabelece entre nós, né? É assim que o mundo está sujeito ao maligno, através, portanto, da tentação e do pecado. O Senhor que tirou o vosso pecado e perdoou as vossas faltas tem poder para vos proteger e guardar contra as insídias do diabo, que vos combate, para que não vos surpreenda o inimigo que tem o hábito de engendrar a culpa. Mas quem a Deus se entrega não tem medo do diabo, porque se Deus está por nós, quem está contra nós? Então, sim, existe esse império, né? O mundo que está sujeito ao maligno, essas estruturas de pecado e a própria tentação. Mas quem se entrega a Deus não deve ter medo do diabo, né? E o caminho na luta contra o diabo é a oração, a comunhão com Deus, a prática da caridade. Este não pode temer, né? Vai estar, sim, sujeito às tentações, mas vai estar, sobretudo, com a graça de Cristo, para vencer a tentação e, quando cair, em Cristo alcançar o perdão. O Senhor que sempre, né, nos perdoa, nos regenera e nos faz ir adiante. Então não há o que temer para o cristão. A vitória sobre o príncipe deste mundo foi alcançada de uma vez para sempre na hora em que Jesus livremente se entregou à morte para nos dar a sua vida. Foi o julgamento deste mundo. O príncipe deste mundo foi lançado fora, né? Foi vencido. Pôs-se a perseguir a mulher, mas não logrou alcançá-la. A nova Eva, cheia de graça do Espírito Santo, foi preservada do pecado e da corrupção da morte. E aí é que a dimensão da Imaculada Conceição e a Assunção da Santíssima Mãe de Deus, como expressão da vitória da própria Igreja em Cristo e por graça de Cristo. Então, furioso contra a mulher, foi fazer guerra contra o resto da sua descendência, né? A Igreja. Eis porque o Espírito e a Igreja rogam, vem Senhor Jesus, já que a sua vinda nos libertará do maligno, né? Então, ainda o combate, né, contra o demônio, mas a vitória já foi alcançada, por isso não há o que temer se estamos unidos a Cristo. Ao pedirmos para sermos libertados do maligno, pedimos igualmente para sermos livres de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele é o autor ou instigador. Nesta última petição, a Igreja leva à presença do Pai toda a desolação do mundo. Com a libertação dos males que pesam sobre a humanidade, a Igreja implora o dom precioso da paz e a graça da esperança perseverante do regresso de Cristo. Orando assim, antecipa na humildade da fé a recapitulação de todos e de tudo, naquele que tem as chaves da morte e da morada dos mortos, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa. Então, né, ao rezar
livrai-nos do mal, rezamos para sermos libertos do maligno, de todos os males, presentes, passados e futuros, que vêm a nós por essa estrutura, né, do mundo, a partir da natureza ferida do ser humano e, portanto, do mal que vem a nós, né? Rezamos, livrai-nos, Senhor. E livrai-nos, Senhor, é nos dar a perseverança, a firmeza na fé, na comunhão com Deus, mesmo diante dos limites, né? No qual pedimos antes não cair em tentação, para que também o mal não haja através de nós, né? A doxologia final do Pai Nosso, porque vosso é o poder, o reino e a glória, retoma por inclusão as 3 primeiras petições do Pai Nosso, a glorificação do seu nome, a vinda do seu reino, o poder da sua vontade salvífica, mas esta repetição faz-se agora sob a forma de ação de graças, como na liturgia celeste. O príncipe deste mundo tinha se atribuído mentirosamente esses títulos de realeza, de poder e glória. Cristo Senhor restituiu-os ao seu e nosso Pai, até que lhe entregue o reino quando estiver definitivamente consumado o mistério da salvação e Deus for tudo em todos. Então, né, a gente, ao rezar o Pai Nosso, já agradece por aquilo que Cristo nos alcançou, a salvação. Como conclusão, né, daquilo que diz o catecismo, a gente percebe que reafirma-se a fé da Igreja no Deus Criador de todas as coisas, materiais e espirituais. E entre essas, os anjos, dentre os quais alguns se rebelaram contra Deus. Esta queda dos anjos tem caráter irrevogável por causa da sua natureza. Então eles estão condenados, e se tornaram maus na sua liberdade. Estes seres espirituais que caíram influenciaram o ser humano desde o início, que então também pecaram, caíram. Assim, há um mistério da iniquidade, na linguagem de Paulo. O ser humano passou a estar sob a influência do maligno. O império da morte, né, é a natureza humana ferida. A atividade do demônio causa grandes males de natureza espiritual e, então, indiretamente, de natureza física, diz o catecismo. Né? Essa natureza ferida do ser humano, através de onde, pela tentação também do diabo, o ser humano cai, o pecado, e estabelece entre si, por vezes, também relações de pecado, estruturas pecaminosas, né? E, assim, o império, a influência do maligno, né? Através do pecado. Estabelece-se assim um duro combate, que se apresenta como combate contra o pecado do mundo, o poder do maligno, o poder das trevas, das estruturas, né, de pecado do mundo, estabelecidas a partir dessa natureza ferida do ser humano. Mas Cristo já alcançou a vitória, as curas, as expulsões de demônios, né? E toda a vida de Cristo é uma expressão da chegada do reino de Deus, né? Daquilo que vai estabelecendo entre nós o reino de Deus, diante de uma natureza ferida, o Senhor que nos cura, nos restabelece no amor. A vitória sobre a tentação do diabo e a fidelidade de Cristo até o fim, a sua obediência, manifesta e realiza a vitória sobre Satanás, sobre o império da morte, sobre o pecado, né? E aí vai se manifestando a salvação que Cristo nos trouxe. Cristo confere o poder à igreja de exorcizar pessoas e objetos, subtraindo-os do poder do maligno. E aqui exorcizar é, vamos dizer assim, uma oração de proteção contra o mal, né? Contra o mal. E um exemplo é o exorcismo realizado no batismo, como uma oração sobre o batizando, né, que pede que ele seja liberto, né, do poder do maligno, né, do pecado, e possa viver como filho de Deus. Nada fala o catecismo sobre como o maligno exerce tal poder sobre pessoas e os objetos. Mas lembrando o parágrafo 300, aqui está 393, mas acredito que é 395 ou 397, mas é por ali. O texto nos fala, né, que essa ação do maligno, ele causa males espirituais e indiretamente de natureza física. Então a gente pode dizer, o demônio não age diretamente na natureza física, mas indiretamente pela tentação. E aí, indiretamente, na medida em que o ser humano cai na tentação, também males de natureza física acontecem. Seja outro ser humano, seja a natureza, né? A poluição, desmatamento e estruturas sociais de poder, corrupção, isso, aquilo, né? Então,
indiretamente, né? Bem, a igreja não entra especificamente, não tem uma doutrina sobre isso, mas diz com todas as letras isso. O demônio age de modo a causar males espirituais e somente indiretamente de natureza física. Portanto, podemos deduzir, o demônio não age diretamente na natureza. O exorcismo solene só pode ser realizado sob licença do bispo. E o exorcismo tem por fim expulsar os demônios ou libertar do poder diabólico. De que se trata tal poder diabólico, a igreja não especifica isso. E se a ação do demônio causa males espirituais e indiretamente de natureza física, como entender o que é, né, essa ação diabólica, né, naqueles que chamamos possuídos? A igreja não diz nada sobre isso, não tem uma doutrina sobre isso, mas tem muita prudência para tratar a questão. Isso é interessante. Mais à frente, nós vamos falar sobre isso, né? Antes de proceder ao exorcismo, é importante ter a certeza de que se trata de uma presença diabólica e não de uma doença, né? E aí é importante muita prudência e recorrer, né, a médicos, a psiquiatras e tudo mais. Mas, doutrinariamente, nada se estabelece para ter tal certeza, né? Mais à frente, de novo, digo, vamos estudar o ritual dos exorcismos e aprofundar essa questão. Também vimos que o catecismo afirma ser idolatria colocar uma criatura no lugar de Deus, inclusive Satanás e os demônios, que é pecado contra o primeiro mandamento recorrer aos demônios como meio de adivinhação ou por magia e feitiçaria, é um ato contrário à religião. Nada se diz se tais tentativas podem ou não obter algum tipo de êxito. Os catecismos anteriores afirmavam ser isso superstição. Este catecismo somente diz que é pecado. O mal designa uma pessoa, diz o catecismo, Satanás, o maligno, a quem o mundo está sujeito por uma natureza ferida, né, e, portanto, pelo pecado. O cristão não deve ter medo do diabo, pois este foi vencido na cruz de Cristo. Enfim, vemos que o catecismo afirma a existência dos demônios, que sua principal ação é a tentação e o levar o homem ao pecado, que trava-se uma batalha que é, portanto, contra o pecado, contra o mal, contra a tentação, né, que vem também, né, de um mistério da iniquidade, ou seja, do demônio. E, novamente, nada se desenvolve sobre supostas ações de natureza física do demônio, que, no entanto, é afirmada somente como indireta. Mas de que modo? Através do pecado, o catecismo não desenvolve isso, né? Aponta-se a prática de exorcismos, mas sem nenhuma doutrina a respeito do mesmo, restringida, no entanto, né, aquele que o bispo determinar, como o exorcista ali da diocese, mas, portanto, de modo muito restrito, e só podendo realizar-se com permissão, portanto, né, do bispo local e após a consulta de especialistas. É o que o catecismo diz. Bem, sobre essas questões, sobretudo ligadas a exorcismo e tudo mais, nós vamos abordar mais adiante. Mas aqui a gente vê que o catecismo, o atual catecismo é muito sóbrio, reafirma a doutrina tradicional da igreja e, de novo, não trata muito sobre o que seria uma suposta ação do demônio, além daquela já bem atestada e afirmada que é a ação de tentar. Outras formas de ação do demônio, nada se diz. Diz que é de natureza espiritual a sua ação e indiretamente física, então somente isso. E aqui nós vemos, né, que doutrinas ou explicações teológicas que vão classificar formas de ação do demônio como obsessão, vexação, infestação. Oficialmente o magistério não diz nada, nem nos catecismos anteriores e nem neste. É muito sóbrio, né? Bem, isso é o que diz e ensina o atual catecismo da Igreja Católica. Continuaremos estudando o magistério da Igreja e também o ritual dos exorcismos mais à frente, aprofundando essas questões que geram curiosidade, né, e tudo mais. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando. Paz e bem.